O estudo das 10 Sefirot, com o Dr. Michael Leitman. Olá a todos. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá. Estamos a estudar TES. Esta é a nossa segunda lição. E vamos ler o item número 2 da Árvore da Vida, do grande cabalista Ari, e, de forma natural, a explicação chamada Luz Interior de Bala Sulam. Então, item 2. Tudo isto existe em russo, claro. Se quiserem lê-lo mais tarde, o seu original em hebraico. Esta parte é traduzida. Temos que dizer que nem todas as partes do texto estão traduzidas. A primeira, a terceira, a nona estão traduzidas de certeza. Item 2. A razão pela criação para revelar os seus nomes e apelações, e o Ari escreve, quando teve o desejo de criar os mundos e emanar os seres criados para trazer a perfeição das suas ações, nomes e apelações à luz, que foi a razão para a criação dos mundos. Então acontece que o Criador criou a criação dos mundos para mostrar a plenitude e a perfeição das suas ações. Parece um pouco egoísta, ele criou tudo por forma a mostrar a perfeição das suas ações. Dr. Leitman, por forma a expressar a sua perfeição e a plenitude e a perfeição das suas ações. Para revelar a quem? Dr. Leitman, aos seres criados, que vão alcançar as suas ações e, através das suas ações, vão alcançá-lo. Mais tarde ele explica que os mundos são como tipo filtros, ocultamentos. Ele ocultou-se por forma que o Dr. Leitman, o Criador, está oculto, é inalcançável. O que alcançamos são apenas as suas ações, que ele revela, onde ele se revela nestas ações, e através das suas ações podemos imaginar ou representar para nós mesmos quem ele é. Apesar de que a essência do Criador em si mesmo é inalcançável. Muito bem. Bala Sulam explica o seguinte. No entanto, em Ein Sof é um desejo simples, porque ele é um e o seu nome um. A luz em Ein Sof é chamada ele e o desejo de receber é chamado o seu nome. E eles são unidades simples sem qualquer forma de separação. Ein Sof significa infinito, o que significa ele e o seu nome são um. Dr. Leitman, ele é a força em si mesmo. E o seu nome é o que gera essa força. A essência do Criador não podemos alcançá-lo, como já dissemos antes. As suas ações são as suas ações dentro de nós e, baseado nas suas ações, nós podemos decidir qual é a sua essência. Bem, não a essência do Criador ele mesmo, que é inalcançável, mas a essência da sua revelação a nós como o bom que faz o bem. E isto é o que, no fim, alcançamos. Então ele é força, luz, e o seu nome é o desejo de receber os seus criados, podemos dizer isso? Dr. Leitman, sim. E como resultado da forma como enviamos, alcançamos e realizamos as suas ações em nós, nessa medida alcançamos o Criador. E o que é esse estado de unidade simples? Dr. Leitman, é o que podemos alcançar como resultado da nossa gradual equivalência de forma com o Criador. A nossa aproximação com o Criador até ao ponto da adesão, apesar de que somos o total oposto do Criador, ele criou-nos na sua imagem, como uma impressão dele mesmo, mas como resultado disso. E, como resultado disso, tornamos-nos como ele e começamos a sentir, compreender e senti-lo. E então Bala Sulam escreve, ele explica ao Ari e diz
deve saber que a separação na espiritualidade ocorre apenas através da disparidade de forma. Tal como as entidades corpóreas se conectam e se separam por proximidade e afastamento, as entidades espirituais conectam-se e separam-se de acordo com a sua diferença ou equivalência de forma. A disparidade de forma separa-os um do outro e lembre-se disto porque é uma chave, um elemento-chave nesta sabedoria. De que forma é que estamos a falar, Dr. Lightman? Qualidades. A qualidade do Criador é doação completa, amor, proximidade aos seres criados, os seus seres criados. E a qualidade da criação é o oposto. Os seres criados são criados como se na imagem, como se uma cópia do Criador, como uma impressão, como um emblema, ou seja, em egoísmo completo, pensando apenas neles mesmos e nada mais. E esta oposição entre o Criador e o ser criado, por um lado, permite aos seres criados existir, ou a criação permite-lhe existir, permite que a criação exista, apesar de poder parecer contraditório, negativo, mas o ser criado existe. O ser criado é distinto do Criador. É uma oposição ao Criador e, principalmente por causa disso, existe. E, portanto, por outras palavras, podemos dizer que o Criador, ele não teve outra opção, se podemos dizê-lo desta forma, para criar a criação, os seres criados, como o oposto dele mesmo. Mas, como oposto dele mesmo, o ser criado não tem opção, não tem possibilidade de expressar-se em relação ao Criador, mas apenas através de equivalência de forma com ele, tornar-se como ele. Porque do completo oposto para o Criador, a única coisa que o ser criado tem, a única coisa que precisa, é alcançar equivalência da forma com o Criador. Isto é, na verdade, o verdadeiro estado do ser criado e do Criador. O Criador é imutável, é absoluto, e todas as suas ações têm apenas amor e doação incondicionais. Nada pode funcionar nele, influenciá-lo, mudá-lo nessa ação. Ele não tem desejos egoístas e, portanto, é impossível influenciá-lo de forma alguma. Enquanto que o ser criado é completamente egoísta, existe apenas no desejo de receber, faz tudo apenas para o seu benefício, e esta é a única forma que o ser criado pode existir, tal como o Criador o criou. Então existe a lei da equivalência de forma, das quais os cientistas falam, que todos os instrumentos são construídos dessa forma. Dr. Lightman, tudo é construído desta forma. Esta é a natureza na qual existimos. Então precisamos de calibrar algo dentro de nós mesmos de uma forma que o Criador emana. Dr. Lightman, isto já é a correção da criação. Se nós formos capazes de alguma forma nos mudarmos, como nós podemos mudar? Isto é uma realização distante. Ou seja, se o ser criado começar a sentir que o seu desejo não é apenas fazer algo para o seu benefício, mas também algo que seja para o benefício do Criador também, então eu diria que já é uma ação que é sobrenatural, contra a natureza, para o ser criado. Mas uma tal ação, o ser criado pode realizar, mas não é considerada uma ação, mas uma intenção. E aqui tropeçamos em mais uma qualidade espiritual, a intenção.
E vamos falar disso num momento, e para já Bala Sulam escreve no próximo item acerca da qualidade maravilhosa da unidade do Criador. O que é esta qualidade maravilhosa da unidade do Criador? Dr. Lightman, é o que em todas as suas ações ele é absolutamente bom, apenas dá e doa e pensa e pretende fazer tudo pelo benefício do ser criado. Ele não tem pensamento acerca dele mesmo, mas apenas em relação ao ser criado, que criou. Ele não tem desejos pelo seu próprio benefício, para ele mesmo, chamado desejo de receber, e, portanto, não pode ser a origem de nenhuma ação negativa, ou seja, tudo o que ele faz apenas pelo benefício ou em nome do ser criado. Eu penso que Bala Sulam escreveu que o Criador não pensa acerca dele próprio, não pensa se existe ou não, e, portanto, nós também precisamos de alcançar este tipo de estado. Dr. Lightman, sim, temos que alcançar este tipo de estado como resultado da nossa correção. E isso é chamado a maravilhosa qualidade da sua unidade. Dr. Lightman, sim, é uma maravilha. Ou seja, não pensar em si mesmo, mas pensar nos outros é uma qualidade maravilhosa. Dr. Lightman, sim. E então Bala Sulam escreve que nenhum pensamento alcança esta imensidão, porque isto ultrapassa a nossa capacidade. Então, por que escrever acerca disto? Se não podemos alcançá-lo com o nosso próprio intelecto, como está escrito. Dr. Lightman, não podemos alcançá-lo com o nosso intelecto corpóreo, mas toda a sabedoria da Kabbalah é baseada num método no qual o homem muda o seu intelecto, a sua razão, a sua qualidade, a sua natureza, da recepção para a doação. E na medida em que adquire esta qualidade de doação, nessa qualidade pode sentir o Criador. O próximo item é chamado a restrição da luz à volta do ponto do meio. Escreve o aí. Ein Sof então restringiu-se no ponto médio, exatamente no meio. Restringiu essa luz e afastou-se para os lados à volta desse ponto médio. Então estamos a falar acerca do ser criado, a criação chamada Malhut de Ein Sof, que se restringiu. O que é esse Malhut de Ein Sof? O que é que significa que se restringiu? Que condições ou estados estamos a falar aqui? E para quê? Dr. Lightman, acontece que para dar ao ser criado a capacidade de existir no seu estado inicial, para isso, o ser criado precisa, o Criador precisa de criar um lugar. E criou. Lugar significa o quê? Lugar é uma tal qualidade na qual existe a nossa criação, criada por Ele. A criação, no desejo de receber, que é o oposto do Criador, no desejo de pensar apenas em si mesmo, tirar partido apenas daquilo que sente, isso é chamado lugar. Lugar significa um desejo para receber, um desejo de sentir-se a si próprio da melhor forma possível, na melhor condição. Então, antes disso, ele satisfez tudo e restringiu-se, e o que permaneceu foi esse lugar chamado desejo de receber, que não sente o Criador. Dr. Lightman, sim.
O Criador, como se dentro dele mesmo, se o pusermos dizer dessa forma, nesse reino, restringiu-se, não emanou as suas qualidades ali, e o que foi criado ali é espaço vazio, vazio da sua influência, e nesse estado vazio, nesse espaço vazio, a qualidade oposta ao Criador apareceu, o desejo de receber prazer, de pensar apenas acerca de si próprio. Este é o ser criado. E por causa da lei da equivalência de forma, não há equivalência de forma aqui, e portanto é como se a luz desaparecesse. Ou seja, o prazer não é sentido, um prazer de doação não é sentido. Dr. Lightman, sim. Então não sentimos prazer de doação, mas apenas da recepção. Sim, é um lugar especial, um reino especial, um espaço. Isso é chamado do nosso mundo? Dr. Lightman, sim. A seguir, Bala Sulam escreve, ele continua, é intrigante porque não existe roxo nem sof ali, então como é que existe um meio? Porque ele restringiu-se no ponto médio. E mais ainda, estamos a lidar com um assunto corpóreo aqui? Dr. Lightman, claro que não. Obviamente não estamos a falar de nada corpóreo, estamos apenas a falar de qualidades. E, portanto, o Criador, como que se restringiu e criou em si mesmo um tal reino no qual o ser criado, que é o seu oposto, existe. O ser criado existe nesse reino, por um lado, é sustentado pelo Criador, o Criador suporta-o, desenvolve-o, apesar de ser o seu completo oposto, caso contrário, não teria possibilidade de existir. Precisa de existir no Criador, na sua qualidade, forças, e por outro lado, é o seu completo oposto. Caso contrário, não teria sido ser criado, separado de alguma forma do Criador. E, portanto, isto é como se desenvolve. Sim, mas por que se restringiu no ponto médio? É como geometria ou Dr. Lightman Centro. Significa que todas as intenções, todas as ações do Criador, todos os seus pensamentos são direcionados para aquele centro, para aquele lugar central, aquele reino que ele designou e o desejo de receber que se desenvolve nesse espaço. Antes disso, disse que o Criador é o bom que faz o bem. Isto é o que os cabalistas alcançam e é sobre o que nos falam. Ou seja, eles não sabem quem ele é em si mesmo, mas em relação a nós, seres criados, isto é como as suas ações são determinadas e nós sentimos-lo. Nem sempre o sentimos dessa forma, como o bom que faz o bem. Dr. Lightman, claro. Criador, de acordo com o que os cabalistas alcançaram, já dizem, definiram ou caracterizaram-no como o bom que faz o bem. Mas isto é para cabalistas. Mas quando começamos a investigar, obviamente ainda não o sentimos, alcançamos este estado do seu oposto, do lado oposto, gradualmente. Então, o objetivo final de trazer o ser criado ao nível do Criador, o bom que faz o bem, e ao longo deste caminho há diferentes situações. Dr. Lightman, no caminho são diferentes, algumas desagradáveis, parciais, porque o ser criado precisa de mudar por forma a sentir o Criador, que é, por outro lado, em todas as suas mudanças, forças. Isto é tudo estudado na sabedoria da Kabbalah e é a sua parte básica. Podemos dizer que o Criador está oculto e que a razão disso é porque não podemos sentir como o bom que faz o bem e, portanto, ele não pode ser revelado como o mal? Dr. Lightman, sim. Se o quisermos sentir, por favor, mude-se de mal para bom.
E na medida da equivalência de forma, quando se torna bom como ele é, nessa medida vai sentir. Essa é a lei principal na sabedoria da Kabbalah, a lei da equivalência de forma. Sim, porque é duro. Se olharmos para o mundo para justificarmos tudo o que acontece, é impossível. Apenas na medida em que alcançamos a qualidade da doação e nela, de forma gradual, de acordo com esta qualidade, começamos a sentir, a ver que o Criador é bom. Ok, agora vamos passar para como o Criador criou a criação e Bala Sulam explica que esta luz restringiu-se de forma gradual, ou seja, ele escreve que em 4 fases moveu-se mais e mais, tornou-se mais distante, afastou-se para cada vez mais longe, até ao ponto em que o ser criado se encontra num estado em que não existe luz. Dr. Lightman, este afastamento gradual do Criador é a cessação da sensação de bom, eternidade, plenitude, perfeição, e isto é como o ser criado se afasta gradualmente para mais longe, através, ou como resultado, ou ao longo destas restrições do Criador sobre ele, tornando-se cada vez mais distante do Criador, mudando as suas qualidades. Porque, ou seja, o ser criado. Porque o Criador influencia-o menos até ao ponto em que o Criador está em praticamente não sentido, não pode ser determinado, não pode ser alcançado, e é isso. É como se não existisse nenhuma conexão entre o Criador e o ser criado, que devemos dizer que isto é apenas com relação ao ser criado. E o Criador? Ele continua a trabalhar, a operar nele, como o quer. Podemos estruturar, falar do seguinte: a criação é o inanimado, vegetativo, animal e o nível humano, e entre eles existe umas certas conexões, e estas conexões unem nas nossas sensações, desaparecem o tempo todo, porque o Criador é a qualidade da unidade, da conexão. E, portanto, podemos dizer que, se é que podemos dizer que, numa certa altura no tempo, estiveram mais conectados, e que esta conexão gradualmente desaparece até ao ponto em que nos sentimos no nível humano, onde estas conexões existem, mas não as sentimos? Dr. Leitman, sim. E no geral é apenas tudo em relação aos seres criados. Estes estados nos quais existimos, vemos do nosso mundo também, que dependendo das circunstâncias e qualidades em que se encontram, isso é como também sentimos as coisas. Ou seja, às vezes o mundo parece bom, simpático, espetacular, preenchido com coisas maravilhosas. E às vezes sentimos o completo oposto. Portanto, a mudança das nossas qualidades é, na verdade, o que expressa ou estrutura o mundo para nós de acordo com as nossas qualidades. Portanto, se quisermos sentir um mundo na sua forma verdadeira, então precisamos de consistir de todas as qualidades opostas. E isto é como o nosso desenvolvimento espiritual está incluído. E isto é o que precisamos de alcançar. Mesmo os cientistas, filósofos falam acerca disso, é a lei da dialética, é a conexão dos opostos. Dr. Lightman, sim, estas duas qualidades precisam de estar conectadas em nós. Um na forma de um tremendo desejo egoísta e a outra na forma de uma restrição sobre esse desejo e da qualidade do amor, da doação, que é o oposto à qualidade egoísta, ao desejo. E precisamos de consistir destas duas qualidades. E então Balassulam explica que este ser criado foi criado por duas forças, a luz de Hassadim e a luz de Chokhmah. E a luz, ele diz que Chokhmah e Hassadim, a luz de Chokhmah é a vitalidade, a luz de Hassadim apenas opera como uma luz de correção para a correção da criação.
O que são estas duas luzes? Dr. Lightman, a luz da Rohma é algo que o homem primeiro não sente de todo, mas o mínimo dos mínimos no nosso mundo, quando deseja deleitar-se com algo e sente uma microdose dessa luz, e a luz de Hassadim é também sentida apenas na medida em que ele tem o desejo de deleitar, dar prazer aos outros, e portanto na prática estas duas luzes para começar estão ocultas de nós, e precisamos de começar a desenvolver-nos de tal forma que vamos começar a sentir estas luzes. E elas normalmente são alcançadas através do método da correção do homem, o método da sabedoria da Kabbalah, ou seja, na medida em que existimos num grupo, desejamos aproximar-nos dos amigos, querendo tornar-nos doadores como o Criador, praticamos a qualidade da doação tanto quanto possível, e então, nessa medida, começamos a sentir como a luz da doação desde o alto do Criador começa a entrar em nós. E a seguir, o mais interessante que Bala Sulam escreve, penso eu, como através das 4 fases a criação, ou seja, o nosso desejo foi criado. Nós estudamos como uma espécie de anatomia, como o nosso desejo foi criado. Ele diz que existiram 4 fases, que existem em todo o ser criado. A primeira é chamada Chokhmah. Fase 1 é chamada a primeira expansão de Chokhmah. Fase 2 é chamada a segunda intensificação de Binah. Fase 3 é chamada a segunda expansão, o Zerampin. E a fase 4 é chamada a segunda intensificação de Malchut. Ele diz que um é o feminino, o outro é o masculino. O que é que pode acrescentar a isto? Dr. Lightman, isto é um tópico muito sério, as 4 fases, a forma como as 4 fases da luz a expandem. O Criador criou o desejo de receber. E a luz, ou seja, o Criador, opera nesse desejo de receber, e sob a sua influência ocorre a emanação, ou seja, ocorre o desenvolvimento desse desejo em 4 fases. 2 fases são a influência da luz do Criador, ou o Criador ele mesmo, não importa como dizemos isto, no desejo, e as 2 fases de reação do desejo à luz do Criador. E como resultado, o que obtemos é que, sob a influência do Criador, que é amável, doador, pretende preencher toda a criação, o ser criado expande os seus desejos e são preenchidos pelo Criador, pela sua influência sobre ele. E então, de forma correspondente com essa satisfação, o ser criado sente certas mudanças nele. Portanto, tem a fase de estar preenchido pelo Criador e as mudanças no desejo. Ou seja, novamente ser preenchido pelo Criador e novamente uma mudança de desejos. Ou seja, 2 fases de satisfação. Bem, vamos falar disso no momento, porque Bala Sulam fala acerca disso. Já agora há um artigo de Bala Sulam, que é a introdução, o prefácio à sabedoria da Kabbalah, em que ele explica cada fase. Dr. Lightman, sim, é muito importante, é a fundação da sabedoria da Kabbalah. Ele elabora menos sobre isso em tese, mas vamos falar sobre isto. Isto é a verdadeira sabedoria da Kabbalah, é a linguagem da sabedoria da Kabbalah. Eu não diria que ele inventou, mas como diz ele revelou-a, o Ari revelou-a, e antes disso, nesta linguagem de restrição, distância, equivalência de forma, etc., etc.,
Ninguém o escreveu antes como o Harry. Dr. Lightman, sim, foi tudo o Harry, todas estas fases, emanações, tudo foi revelado ao Harry e ele foi o primeiro a escrever sobre isto. Ele estabeleceu a fundação para toda a sabedoria da Kabbalah. Bem, na verdade, foi também conhecido como sendo o autor do livro do Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai Rashbi, mas Rashbi não o pôde escrever todo da forma como o Harry. Não que soubesse menos, mas viveu simplesmente num estado, num tal período, no qual não poderia ser revelado ainda. Receber, ele não pôde ainda expressá-lo. Não tinha as ferramentas, por assim dizer, para isso, a capacidade para isso. Isso foi há 2000 anos atrás. Penso que a coisa mais única é quando as pessoas escrevem todas estas definições. Talvez não seja exatamente claro, mas quando falamos disso já opera em nós. Dr. Lightman, sim, isso é muito importante. Mesmo que a pessoa não faça nada, apenas ouça. Ainda assim existem certas mudanças, acontecem certas mudanças nele, porque estamos a falar de certas qualidades que tocam nas nossas raízes, Dr. Lightman, sim. Então existe algum tipo de feedback. Muito bem, então, em 30 minutos, passamos por alguns itens e a seguir, se bem compreende, ele vai falar-nos destas 4 fases. Dr. Lightman, sim. Muito obrigada e até à próxima.